Bem, vamos para o Rio de Janeiro chamar Rodrigo Viga. Nós tínhamos 2 foragidos, um já voltou, que é o professor Vila. E o Ike Batista, onde é que anda? Mas esse é do bem, o professor Vila, né? Claro. Esse é do bem. Não, tem um terceiro. Vem para salvar o Santos. Pois é. E do Botafogo não se fala mais nada. Não, deixa pra lá. Né? Quarta-feira tem pré-Libertadores. Meus amigos, tem um outro terceiro foragido, que é um tal do Francisco de Assis Neto, Kiko, que é de uma empresa de comunicação que atendia aqui o governo do estado do Rio de Janeiro. Dizem que ali também tem um bafafá danado. Meus amigos, ouvintes da Jovem Pan, clima de expectativa aqui no Rio de Janeiro para a chegada no fim da manhã dessa segunda-feira, aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, do ex-bilionário empresário Ike Batista. Ele embarcou num voo da American Airlines, o número 973, já no começo da madrugada de domingo para segunda-feira, e a expectativa é que esse voo chegue volta de 10h40, mais ou menos 11 horas. A gente, inclusive, está monitorando esse voo aí, meu caro Joseval. E o voo, nesse momento, a aeronave está passando pelo espaço aéreo do Pará, levando-se em consideração que uma viagem mais ou menos ali do estado do Pará para o Rio de Janeiro, de 3h30, vai dar mais ou menos isso mesmo. Chega por volta, vamos botar aí, por volta de 11 horas da manhã, logo que desembarcar, vai se apresentar às autoridades federais, a Polícia Federal, vai ser detido. Já conversei, inclusive, com o pessoal da Polícia Federal. Ele deve sair por uma saída especial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para seguir para a Superintendência da PF, aqui na Praça Mauá, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Depois fará exame de corpo de delito e, em tese, seguirá para um presídio comum, um presídio normal, porque não tem curso superior. O próprio admitiu antes do embarque, fez 2 anos de engenharia numa universidade fora do país, mas acabou não concluindo o curso. Agora, é claro que a defesa, o advogado de Ike Batista, vão tentar fazer com que o cliente não seja levado para o presídio de Água Santa, né? O Ari Franco, na zona norte do Rio de Janeiro, alegando que ele é uma pessoa pública, que a presença dele pode causar uma espécie de tumulto, de burburinho dentro da cadeia. Vamos ver quais serão os próximos passos. Mas o fato é que chamou muita atenção de muita gente foi a postura, né, professor Vila, do Ike Batista conversando com os jornalistas. Aquele sorrisinho de canto de boca, demonstrando uma passividade tremenda, uma certa até tranquilidade, e dizendo que agora é hora de passar o Brasil a limpo, professor Vila. Podemos colocar um trecho? Vamos lá. Hein, Viga? Vamos colocar um trecho do que ele falou no embarque? Vamos lá. Não, eu estou voltando de responder à justiça como é do meu dever. Tá tranquilo? Como é que tá a sua sensação, seu sentimento agora? Não, o sentimento é que tem que se mostrar o que é, né? Tá na hora de eu mostrar, ajudar a passar as coisas a limpo. Aí, professor. Para passar as coisas a limpo. Agora, a limpo tem que passar também a postura dele, né? Porque ele é acusado de ter pago 16,5 milhões de dólares em propina nos 2 mandatos do ex-governador Sérgio Cabral Filho, amigos. Ele deve ter viajado na classe econômica, eu presumo, né? Não. Não, né? Não, com certeza não. Ele é ex-bilionário, mas continua sendo milionário. Executiva, né? professor. Executiva, tá. Foi no cargueiro e todo o ouro da carga era dele. Dele. Agora, ele, se for ao presídio, ele vai ter de cortar o topete, né? O topete custou uma fortuna, porque aquele lá é tudo, custou uma grana dos diabos, aquele topete dele e tal. Agora, ficou esquisito. Agora, a lei é igual para todos, né? Se a lei diz quem não tem diploma superior, se ele é pessoa pública, se ele é palmeirense, não importa o que ele é, ele botafoguense, né? Então, mais um. Então, a lei tem que ser cumprida agora. Eu duvido que primeiro que essa calma é aparente. Na hora que chega aqui, ele sabe que a situação é outra. E ele vai ter, se ele diz que quer passar as coisas a limpo, eu espero sim, eu desejo que sim, aí a coisa vai ferver no Rio de Janeiro. Porque é incrível como durante um período me irritava muito, Viga, a imprensa carioca, mostrando como ele era bom. Quando veio a Madonna, ele doou cerca de, salvo engano, foi 500 mil dólares para a ONG da Madonna. 500 mil dólares que são nossos, né? E assim por diante, né? Ele fazia doação para tudo, tá? O Hotel Glória, o que ele fez com o Hotel Glória, né? Quer dizer, e além de ter o Porto de Açu, o que me chama a atenção é porque o Porto de Açu valia 1 bilhão e 200 milhões de reais e ele comprou por 38 milhões, cerca de 38 milhões. Como é possível aquela área, né? Aquela área do entorno e tal. Ninguém viu. A pergunta sempre é essa, como é possível roubar
roubar tanto. Tem que falar da relação dele com o Sérgio Cabral. Com o Sérgio Cabral e Vila? Com os poderes constituídos no Rio de Janeiro. Porque tem muita gente envolvida, não é uma quadrilha. São esses dois, claro, mas tem dezenas de funcionários públicos, de gente vinculada direto ou indiretamente a eles, tal, porque é inacreditável o assalto que ele fez. E ele foi o 7º bilionário do mundo e foi dado como exemplo do brasileiro que deu certo, hein? É inacreditável. Quantos pequenos empreendedores diziam que tinham como referência o Ike Batista, né? Pois é complicado. Enfim, a relação com o governo do Estado, a gente pode dizer, com base nas investigações, que era, no mínimo, promíscua, né? Sim. Professor Vila, afinal de contas, estão encontrando a ponta do iceberg e a própria Procuradoria tem usado a seguinte expressão: esse esquema montado pelo Cabral com empresários aqui do Rio, a gente não pode negar que tem sempre a figura do corrupto e do corruptor, né? Sim. Aquele que recebe o que paga, mas é um oceano ainda não mapeado. E ali, como o senhor bem disse, professor Vila, no Porto do Açu, chamado de Super Porto do Açu, foram colocados bilhões e bilhões de dólares e licenças, concessões, benefícios, vantagens, sempre aconteceram em troca justamente dessa relação difícil e complicada, vamos dizer assim, para não dizer promíscua, entre o empresário Ike Batista e o governo do estado do Rio de Janeiro. Realmente é um superporto, como eu disse, são quilômetros e quilômetros de extensão e, segundo os investigadores, não há nenhum empreendimento grande do Ike Batista aqui no Rio de Janeiro que não tenha passado por esse esquema. Eu sou muito pesaroso pelo Hotel Glória, porque toda vez que eu passo por ali para chegar aqui no centro da cidade, eu me lembro que foi ali que eu passei a minha lua de mel, viu, professor? Opa! Mas ali, grandes momentos, mas foi ali que eu, enfim, eu curti um momento importante da minha vida. Agora vejo ali o Hotel Glória virou uma espécie de pedreira, virou uma espécie de um prédio destruído, semi-construído. É lamentável porque foi um dos símbolos da cidade do Rio de Janeiro. E não só isso, tem outros empreendimentos, tem o Morro da Viúva, também ali, aquele prédio que pertence ao Flamengo, que a concessão foi dada ao Ike Batista e hoje também está desocupado, já foi até alvo de invasão. São vários e vários fatos e acontecimentos aqui no Rio de Janeiro. Ike Batista chegando por volta de 11 horas da manhã, e é claro, né, professor Vila, vente da Jovem Pan, o Ike já disse nas entrelinhas que sabia da operação da Polícia Federal, que ela iria acontecer, ou seja, saiu para Nova York, se não fugido, mas orientado pelos seus advogados, e de terça para quarta-feira da semana para cá, para até esta segunda-feira, que vai ser o dia da apresentação dele, fatalmente ele conversou muito com os advogados, treinou bastante para saber como vai proceder, como vai ser a sua postura perante nós da imprensa e também a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, companheiros. Eu passei o fim de semana relendo trechos do livro da Malu Gaspar, Tudo ou Nada, que é a vida, a biografia do... Eu fico impressionado como é que um homem vendia só papéis, vendia projetos. Não tinha produto, mas tem um nome em inglês maravilhoso, não sei se a pronúncia é IPO ou AIPO. Em inglês é Initial Public Referring. É uma criação da pré-empresa. A empresa não existe, ela vai existir. Ela é um projeto. E os caras depositavam milhões e milhões e milhões num projeto, numa AI. Mas essa questão sobre as empresas de papel, você sabe, José, eu ficava sempre falando, como é possível? Cadê concretamente? Ele ia subindo, cada vez ficando mais rico, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4... Eu falei, mas cadê concretamente a empresa, né? Ele comprava a produção. Uma montanha e tinha laudos dizendo que tinha ouro. Aí ele montava uma empresa e oferecia a AIPO, né? Os caras ficavam fascinados e davam milhões para procurar ouro naquela montanha. Ele tentou aqui em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, em 2007, vamos lembrar, em 2007 em Peruíbe ele ia construir o maior porto de São Paulo, né? Tinha a 500 metros da praia, então era uma coisa fantástica tal. Aí tinham vários problemas ambientais tal. Ele conseguiu resolver e tem uma aldeia indígena lá em Peruíbe dos índios meio de ópera bufa, né? Índios de filme B de Hollywood. Ninguém é índio. Não, tem a Jureia. E tem no lado oposto, o bairro chamado Ruínas, em Peruíbe, o pessoal que nos ouve em Peruíbe sabe disso. Aí tem também uma comunidade ali. Só que é índio de opereta, né? Ali é ópera bufa, tal, conversa fiada. O que ele chegou? Ele subornou o cacique, deu uma Mitsubishi usada, uma perua, né? E resolveu o problema. O cacique assinava qualquer coisa em troca da Mitsubishi. E aí ia transferir a aldeia, a falsa aldeia, pro outro lado
da Manuel da Nóbrega e tal. E ele falou que inclusive ia fazer um riozinho artificial, etc. tal. Tinha maquete do porto no centro de Peruíbe, na Avenida Padre Anchieta. E as pessoas transformaram o Ike no gênio tal. Esse é um picareta, é um bandido. Agora, e na biografia que você destacou da Malu Gaspar dele, o que chama atenção é o número de vezes que ele ia falindo, né? E a loucura dos projetos dele, que é coisas assim, você fala de onde ele tira, megalomaníaco, né? Agora ele estava terminando com a pasta de dente, né? Com a pasta de dente que era fantástica. Tem também um Viagra que fazia não sei das quantas. Cada hora ele inventando, era os últimos projetos dele. Como ele vendia coisas que não existiam e pior, convencia. Viga, bom trabalho. Muito obrigado. Sempre foi tido como empreendedor, mas ele ficou rico graças ao sucesso do pai. Não podemos esquecer, né? Que o Elisiel Batista foi presidente da Vale do Rio Doce, quando a Vale do Rio Doce se chamava Vale do Rio Doce, hoje é Vale, que entregou o mapa da mina para ele. Fico sempre pensando, professor Vila, como ficam esses pais, né? O Eliezer Batista, pai do Ike Batista, vendo o filho sendo preso, e o pai do Sérgio Cabral, o Sergião Cabral, que dizem que até está doente, muito por conta, inclusive, da situação do filho que está preso em Bangu.